Olá, pessoal. Eu sou Ivan França, sou infectologista, trabalho no AC Camargo Cancer Center e é um prazer poder esclarecer algumas dúvidas quanto ao Covid-19. Tenho uma mãe idosa com 92 anos confinada desde o início da quarentena. Eu posso levá-la para sair um pouquinho de carro usando máscara e se precavendo, mantendo distância social e tudo mais? A gente tem que preservar os nossos idosos. Se ela está direto com você em casa, né, ou seja, vocês estão em quarentena juntos, não haveria problema de você usar a máscara, ela também, e dar uma volta de carro. O importante é que ela não tenha contato com outras pessoas que podem estar doentes e também não se exponha demais. Caso contrário, o contato dentro do carro é um contato próximo, né? Então, se você já está convivendo com ela, você pode sim levá-la para passear de carro e as duas usando máscara. Esse vírus pega mais quando temos a imunidade muito baixa ou porque nos alimentamos mal? A alimentação adequada é sempre recomendado, não só em momentos como esse, né, de uma pandemia. A alimentação adequada é sempre recomendada. A gente sabe que quem se alimenta bem tem melhores condições de saúde, inclusive enfrenta de forma melhor qualquer doença. Mas não existe nada claramente colocando que a pessoa que se alimenta mal tem um risco de ter um quadro pior de Covid. O que nós temos na literatura é que os obesos, diabéticos, hipertensos, cardiopatas estão sujeitos a quadros mais graves. Isso se fala porque a gente sabe que essas doenças crônicas que eu citei, a pessoa tem um quadro inflamatório mais exacerbado. Tenho artrite reumatoide e tive Stevens-Johnson, com sequelas definitivas das duas doenças. Estou mais em risco de morte? Tenho 62 anos. Com as novas medicações e um acompanhamento médico constante, o paciente de artrite reumatoide tem uma vida normal. O paciente de artrite reumatoide toma certos cuidados, né, já, como também manter uma alimentação balanceada e, por exemplo, tomar as vacinas nos momentos certos, se proteger contra a influenza, tomando todos os anos a vacina da influenza e ter consultas médicas com regularidade. Você não está exposta a ter quadros mais graves. Um paciente que tem artrite reumatoide e necessita medicamentos que diminuam muito a imunidade, deve consultar o seu médico a respeito disso, mas não está exposto a ter quadros mais graves. Contra a doença, quanto ao Stevens-Johnson, não é uma doença crônica, é uma doença que você teve em algum momento e que agora você está bem. Ele não traz nenhum risco aumentado para você. Uma pessoa que não apresenta sintomas, mas sendo profissional da saúde na linha de frente testou positivo, é só ficar em quarentena sem medicação? Nós sabemos que o profissional de saúde, como você colocou, principalmente quem está na linha de frente, está exposto. Mas sabemos também que esse profissional deve se proteger usando todos os EPIs de maneira correta, né? Tanto a colocação do EPI, a hora de retirar o EPI, para também evitar se contaminar. Como já foi dito, a questão da higiene das mãos é fundamental para esse profissional de saúde o tempo todo. Além da máscara, além do óculos, se necessário, a face shield, a proteção completa do rosto, o avental descartável e as luvas, a higiene das mãos é muito importante. Mas voltando à sua pergunta, esse profissional de saúde, se ele não tem nenhum sintoma, mas fez o teste e foi positivo, ele deve ficar em casa, em quarentena, atento a sinais e sintomas da doença. Se ele tiver tosse, febre ou falta de ar, principalmente se ele evoluir com falta de ar, ele deve procurar um serviço médico. Se o profissional de saúde ficou bem em casa e não sentiu absolutamente nada, basta respeitar a quarentena e depois de 14 dias ele pode voltar às suas atividades. Como o vírus se transforma dentro da garganta e vai para o pulmão? Dizem que água morna ou café quente mata essa doença, é verdade? A sua pergunta serve para a gente exemplificar que existem muitas notícias falsas nas mídias sociais e nos grupos falando sobre algumas medidas milagrosas que você poderia evitar o vírus. Mas, na verdade, esse novo coronavírus,
ele é uma infecção bastante complexa e que hoje em dia já se estudou bastante e sabe-se que o SARS-CoV-2, né, o vírus que provoca o Covid-19, sabemos quais são as vias de transmissão. Elas são através das vias aéreas, ou seja, quando você respira, né, gotículas que podem conter o vírus. Então, uma pessoa tosse, espirra próximo a você e você respira essas gotículas que podem ter o vírus, então, por via respiratória, né? Pode haver também a transmissão por contato. O que é isso? Você coloca a mão numa superfície que alguém espirrou, tossiu, pode ser a barra do ônibus, pode ser o carrinho do supermercado. Alguém tossiu, espirrou e tem gotículas ali naquela superfície. Você pode colocar a mão nessa superfície que tem essas gotículas, que tem o vírus, e levar a mão ao olho, à boca, né? E também levar esse vírus através dessas mucosas, a mucosa do olho, a mucosa da boca, por exemplo. Tá? E uma outra via, que também se sabe hoje em dia, é a via fecal-oral. Por isso, os cuidados com a pessoa doente, né? Quem manipula fezes ou quem faz a higiene no banheiro da pessoa, também tem que ter todos os cuidados de higiene, lavar bem as mãos, né, após contato com fezes, por exemplo, porque também, a exemplo de outras doenças que têm essa transmissão fecal-oral, você pode levar também a mão, a boca, o olho e levar o vírus. Ele não é só uma doença nos pulmões. Hoje em dia a gente sabe que não é só uma doença respiratória. Ela é uma doença sistêmica. Ela pode acometer vários sistemas do organismo. A gente sabe que, além dos sintomas respiratórios, o indivíduo com Covid-19 pode ter diarreia, dor abdominal, dores pelo corpo, até encefalite, né? Ou seja, infecção no encéfalo, né? E no líquor que recobre o encéfalo, ou seja, pode ter uma meningoencefalite. Então, essa doença pode acometer o coração também, diversos órgãos. Quanto tempo para uma pessoa que foi contaminada pode voltar a abraçar, beijar e não ter a necessidade de esterilização do material pessoal? Prato, garfo, copo? A pessoa que teve a Covid-19, a recomendação é que ele fique isolado durante 14 dias, que a gente pensa aí no tempo de que a pessoa teve contato e pode estar com a doença no período de incubação, o período de transmissibilidade da doença, tá? Então a gente junta esses dois períodos, o período de incubação e o período que a pessoa pode transmitir, e hoje se fala em 10 a 14 dias desse isolamento. No momento, elas não podem ser extintas, mesmo para aquela pessoa que já teve a doença. A medida atual, a recomendação atual, é que as medidas de afastamento social sejam mantidas. Não é pelo fato da pessoa ter tido a doença que ela vai sair por aí beijando, abraçando, indo em aglomerações, nada disso. O cuidado continua porque é um cuidado coletivo. Os cuidados em casa, como você colocou, de separar a sua toalha, de fazer a refeição num outro momento, não estar com toda a família, por exemplo, depois de 14 dias, no seu âmbito familiar, tá? Isso, depois de 14 dias, se a pessoa está assintomática, ela pode, sim, voltar a se relacionar em casa. O que podemos fazer além do isolamento social? Usarmos máscaras e álcool gel para não nos contaminar? Muito boa sua pergunta. Além das questões do uso do álcool gel, o uso de máscara, como você colocou, é muito importante o isolamento social. Neste momento, mesmo em países em que a crise, né, da pandemia já melhorou e tem poucos casos novos ou 100 casos novos, o isolamento social continua. Essa recomendação, a gente acredita que vá pelo menos até o final do ano, infelizmente. As questões de a gente evitar aglomerações, e mesmo quando as coisas voltam em outros países ao normal, esse normal hoje é um normal protegido. E que esses contatos sociais, como beijos e abraços, a gente não está recomendando. E também o distanciamento, quando possível, né? No trabalho, distanciamento de 1,5 metro, 1,6 metro é importante, né?
E também outra medida que é muito importante é no seu trabalho ou na sua casa, a higiene do local onde você fica mais tempo e no trabalho, o seu posto de trabalho. Hoje em dia as pessoas trabalham muito, né, com computador, ou as pessoas que trabalham na rua e fazem algum outro tipo de serviço que tem, por exemplo, no escritório, você deve higienizar sempre com álcool gel ou um sabão, um detergente, o que fica próximo a você, né? O computador, o mouse do computador, se você usa o telefone, ele também deve ser higienizado com frequência, principalmente se no seu trabalho, aquele posto de trabalho não é só seu, existem diversos períodos de trabalho e outras pessoas podem usar a mesma mesa, o mesmo computador, né? Então, manter, além da luva e higienização das mãos, o que a gente recomenda? Manter o isolamento social quando possível, esse distanciamento de pelo menos 1,5 metro entre as pessoas, mesmo elas estando de máscara, tá? E também higienizar aqueles materiais que a gente tem mais contato durante o dia. Então, no seu trabalho, seria o quê? O computador, o mouse, o telefone, alguma coisa que você usa no dia a dia, a sua mesa de trabalho, sempre ter um álcool gel ou um álcool líquido ali por perto, que você possa limpar as coisas que estão próximas ao seu posto de trabalho. E na sua casa também, aquelas recomendações como não entrar com o sapato da rua dentro de casa, ou ter um cantinho para você deixar logo na entrada, ou assim que entrar em casa, deixar o sapato separado para que você não ande dentro de casa com o sapato que andou na rua, né? A higiene dos materiais onde você mais tem contato. Quais são esses materiais em casa? Maçaneta, campainha, interruptor da luz, porta de armário, o banheiro, né? A pia, o vaso sanitário, né? Então você pode ir pensando na sua casa, aquelas coisas que todo mundo coloca a mão com frequência, porta do armário, fogão, porta da geladeira, isso tudo a gente deve higienizar com frequência, de preferência usando álcool gel, tá? Ou álcool líquido, ou algum material, como um detergente mesmo caseiro também, vai conseguir deixar higienizado corretamente, ou em algumas situações em casa a gente recomenda também água sanitária ou a solução de água sanitária. Essa solução seria o quê? 20 ml, que é equivalente a um copinho de café de água sanitária para 1 litro de água. E você pode limpar as superfícies da sua casa com essa solução também, tá?